Anos, trabalhei na área de tratamento de TI, analista, o chefe de departamento. Subi para superintendente da área que cuidava de TI, entre ICT, Instituto de Pesquisa e TI. Há 2 anos atrás fui convidado, quase intimado para o planejamento para conseguir ajustar uma metodologia de análise que a FINEP estava implantando, chamando FINEP 30 dias. E esse ano estou voltando para a área de TI, o que para mim é muito bom. Então, fico feliz de estar fazendo meu primeiro evento dessa volta, ser exatamente a Rio Info, um evento que eu tenho um carinho especial. Então, fico muito à vontade de fazer a apresentação. Vamos lá? Só para ter uma ideia, quem não conhece a FINEP aqui? Bom, boa tarde. Quem pegou o controle? Um dos palestrantes pegou o controle. Ali, Obrigado. Pronto? Quem não conhece a FINEP? Só para ver se eu gasto mais tempo. Não, todo mundo conhece, então eu vou encerrar. Enfim, é uma empresa pública do Ministério da Ciência e Tecnologia. Nosso negócio é atuar em toda a cadeia de inovação, desde a pesquisa básica até o produto final. As áreas consideradas estratégicas e prioritárias ainda de apoio para a FINEP: defesa aeroespacial, tecnologias da informação e comunicação, energia renovável, óleo e gás, saúde, desenvolvimento social e tecnologias assistivas. Eu hoje faço parte da diretoria do diretor Rex Nazaré, que é a diretoria de projetos estratégicos nacionais. Dentro dos projetos estratégicos nacionais, basicamente esses 3: defesa aeroespacial, tecnologia de informação e energia renovável. Esses 2 estão debaixo da minha superintendência. O gerente de tecnologia da informação e comunicação é o Eduardo Lopes, que está sentado aqui, e que tem me dado apoio nessa travessia, nessa mudança. Eduardo, que já foi a representante da FINEP no Funtel, enfim, conhece no CT Info, conhece bastante o processo. A FINEP trabalha com reembolsável e não reembolsável, todo mundo conhece. Hoje, no discurso, o Benito ressaltou a questão da subvenção nacional, chamada, que a gente sempre faz. A gente fez em 2007, 2008, 2009, 2010, 2013 e 2014 nós não fizemos. E esse ano acho que vai ser um pouco complicado em função do cenário que a gente tem. Mas eu fico feliz pela cobrança, pelo fato de ficar absolutamente estabilizado, de que a subvenção é um instrumento legítimo e importante para o setor. Quando a gente lançou a subvenção em 2007, havia todo um questionamento se era razoável passar a transferir recursos para as empresas privadas, uma discussão gigantesca, e hoje essa discussão não existe mais. A questão é quando será a próxima. Embora a gente não tenha feito uma subvenção clara, como fizemos em 2013, que foi o TI maior. No ano de 2014 nós contratamos os projetos de 2013, então acho que no TI maior nós contratamos 15 projetos em 2013, 2014, e fizemos uma chamada em 2014 para a Telecom, que tinha uma subvenção embutida também. Então, não é que a gente não teve um modelo de subvenção puro, mas a gente teve uma chamada com subvenção econômica, que foi o Inova Telecom. Uma novidade nesses 2 anos é que nós finalmente passamos a fazer investimento direto. Assim como o BNDES Par investe direto nas empresas, a FINEP agora também investe direto nas empresas. Das 4 empresas que já foram selecionadas para investimento na FINEP, uma foi efetivamente investida, e dessas 3 que estão em análise final, 2 são do setor de TI. Não é de se espantar esse número. Provavelmente, boa parte da carteira de investimento direto vai ser feito na área de TI. Antes de passar aqui. Só para a gente ter uma ideia, entre
todos esses financiamentos reembolsáveis e não reembolsáveis no ano passado, o Departamento de Tecnologia da Informação e Serviços, o DETIS, contratou 1 bilhão e 200. 1 bilhão e 200 de contratos no ano passado. Foi um recorde absoluto de tudo que a gente tinha visto na área de TI. Ele foi mais do que 1/8 da carteira da FINEP como um todo, mostrando a relevância do setor, sabendo que o ticket médio das operações em TI é mais baixo do que nos outros setores, quando compara com petróleo, quando compara com metal mecânico, saúde. Então, é 1 bilhão e 200. O nosso maior número anterior era 400 mil. Então, é mais de 3 vezes, praticamente 3 vezes o que a gente tinha, o que nós fizemos no ano passado. Então, obviamente, o fato da gente não ter aquela carga de trabalho gigantesca de subvenção econômica, que a gente recebe até 1.500 projetos para analisar, permite que a gente faça o fomento das operações de crédito de maneira qualificada, dando suporte para as empresas de maneira adequada. Juntando isso com o FINEP 30 Dias, que é uma ferramenta que a FINEP, que eu fui chamado para ajudar a construir, que permite que a FINEP faça análise em 30 dias, né? Hoje a média não está em 30, está em 32 dias até a aprovação pela diretoria. Está fugindo um pouquinho, mas é um sábado e domingo, é a data da reunião de diretoria, que pode passar de um dia para o outro, mas é um resultado bastante importante isso de a gente conseguir dar essa resposta. Tá? E foi isso que permitiu que a gente fizesse com qualidade, com uma metodologia que a gente pudesse implementar comparações entre projetos, entre empresas, e que a gente conseguiu chegar nesse número de 1 bilhão e 200. Gostaria muito que esse ano a gente conseguisse repetir, mas pelo visto, o resultado vai ser muito diferente. Vou deixar isso aqui com vocês, eu não vou falar. Eu botei. Eu acho que eu vou entrar um pouco, eu estou chamando de proposta de eixo de atuação. Por quê? A gente não fechou uma discussão ainda na FINEP, as mudanças aconteceram praticamente no mês de agosto, então a gente tem um mês de casa para reorganizar os eixos de atuação em TI. O que a gente mudou? Antigamente a gente focava nas tecnologias, e quando ia descrever os eixos, a gente baseava nas tecnologias. Então nós falamos tecnologias com fio, sem fio, software de uma maneira geral. O que nós procuramos fazer agora foi qualificar, colocar qual é o serviço de fato que está por trás disso. Porque fica muito mais fácil para conversar com o governo quando a gente trata de um problema do que quando a gente trata de uma tecnologia. Então, em função disso, nós passamos a tratar com os eixos dos problemas, né? Os eixos em que a gente pretende atacar. Então, um dos eixos é energia. Tá? E aí, o que a gente pretende fazer, essa é uma sugestão, a gente está em discussão, e proposta de maneira clara. Espero que vocês também devolvam para a gente o que vocês acham importante para a gente tentar incluir isso na agenda para validar até com a própria diretoria da FINEP e depois com a MCTI quais são os eixos que a gente vai trabalhar. Mas hoje o que a gente tem discutido na área de energia são plataformas interoperáveis para a gente, com as funcionalidades que atuam em toda a cadeia de energia, desde a leitura nas casas das pessoas, né, a todo o processo de controle e distribuição da energia. O que a gente percebe claramente, e é uma bola dividida em todos os lugares, que o Smart Grid, alguns acham que é energia, outros acham que é telecom, e na verdade é claramente uma bola dividida. E o software é a base dessa brincadeira toda. Tá? Passou recentemente na diretoria da FINEP um projeto que basicamente era fazer software de gestão de uma rede de energia distribuída, porque é alguma coisa que a legislação permite agora que a gente faça. Então, é importante entrar nesses assuntos. E quando a gente fala aqui de TI, a gente fala como um todo, a gente fala de hardware e software. Tá? Não é só software nem só hardware. O segundo eixo é agritech. A gente sabe o potencial do país na área agrícola e a necessidade, a nossa produtividade ainda é muito baixa comparado com os outros países. O que vai mudar em boa parte da produtividade vai ser a tecnologia da informação e comunicação. Então, aqui dentro nós
selecionamos como um eixo e colocamos basicamente essas 3 linhas: desenvolvimento de aplicações de novas técnicas de informática na área de estudo de biologia, ou seja, bioinformática, desenvolvimento de sistemas para agricultura de precisão. A gente tem recebido diversos projetos usando geolocalização por meio de triangulação e até comunicação rural para ajudar no processo telecom rural, para ajudar no processo de produção na área agrícola, desenvolvimento de sistemas de processamento de alto desempenho para tratamento de imagens e modelagem agroambiental. A gente tinha tratado numa subvenção passada, no TI maior, de imagens e modelagem para a área de petróleo e para a área de satélites. A gente tinha tratado. Agora, aqui uma das coisas que a gente está sugerindo é que trate desse assunto também para tentar ajustar ou ajudar a aumentar a produtividade na área ambiental, na área agrícola. Telecomunicações, e aí um eixo que a gente já trabalha há muitos anos, tratando desde a comunicação sem fio, satélites. A gente tem apoiado o satélite da Telebrás, a questão dos cabos submarinos, tem algumas propostas para desenvolvimento tecnológico e para implementação dos cabos submarinos, sistemas de gerência de rede, transmissão sem fio, gerência de rede, uma boa parte também é software, né? E todas as aplicações e sistemas OSS e BSS. Então, só aqui tem um mundo para a gente tratar, né? Então, tem bastante oportunidade nessa área de telecomunicações e a software. Quando a gente passa a discutir a virtualização das redes, a gente começa a ter mais software ainda. Então, a gente passa a ter rádios definidas por software, começa a ter redes definidas por software. Então, essa brincadeira toda, a TI tem que estar, e o software tem que estar muito forte, e a gente quer fomentar essa questão que está sendo discutida no mundo inteiro, e a gente acha que é uma oportunidade para as empresas brasileiras hoje. Software profissional é um pouco da discussão que a gente já teve com o Márcio, e temos inserido isso internamente. A gente pode aumentar, obviamente, aqui os eixos de atuação, mas a princípio a gente está preocupado com uma boa parte de soluções de pagamento de dispositivo móvel, aqui preocupado com a segurança, propriamente, das transações, desenvolvimento de plataformas para tratamento e integração de sistemas legados. De alguma maneira, toda a revolução que a gente vai ter na indústria, a gente vai ter uma indústria legada e essas coisas vão ter que se falar. A interoperabilidade é fundamental e a integração que a gente no sistema produtivo, não vai se trocar todo o parque industrial de uma vez só, né? Desenvolvimento de software do tipo CAD/CAM e por aí vai. Tá? Essa aqui é uma proposta para a gente discutir e aprofundar. Ainda, defesa cibernética é uma das causas importantes e que o REX tem abraçado. Então a gente pretende aprofundar isso bastante. Dentro do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, esse é um item quente hoje de discussão. Tem um grupo de trabalho firme nesse assunto. Aqui tem algumas coisas que geram discussão, por exemplo, desenvolvimento de soluções de criptografia. Uma boa parte do mercado, acho que até com razão, acredita que não precisa desenvolver novas criptografias, você precisa reforçar as abertas. Isso geraria mais segurança do que eu criar uma nova criptografia, porque eu tenho um grupo de pessoas trabalhando e tentando quebrar essa criptografia muito maior. Então você aumenta a robustez. E fazer criptografia específica para as Forças Armadas, enfim, para quem precisa de uma criptografia totalmente diferente. Então essa poderia ser uma encomenda, alguma coisa nessa área, mas a princípio não seria fruto de uma chamada. Nós até colocamos numa chamada do TI maior criptografia era dos temas que estava previsto na chamada de 2013. Desenvolvimento de aplicações de segurança tais como antivírus, firewall. Tem uma iniciativa do MCT nesse sentido também. A gente está tentando casar as coisas e eventualmente colocar, reinserir numa chamada ou incentivar as empresas nesses setores. Desenvolvimento de roteadores seguros para o core de rede, e aqui mistura um pouco de tecnologia, um pouco de hardware com software. Meu tempo está acabando, né? Mas eu vou manter aqui para acabar. Isso aqui é fundamental quando a gente teve os escândalos de espionagem.
isso aqui veio muito à tona e hoje a gente tem empresas que têm feito produtos bastante robustos já para o core de rede. Então, uma empresa conhecida, a Datacom Telecom, tem trabalhado muito indo mais para o core da rede, e talvez valesse a pena um desenvolvimento de software para ajudar nessas atividades. Provavelmente a única empresa brasileira de tecnologia nacional que tem feito roteador mais para segmento de core de rede. Desenvolvimento de soluções de segurança da informação aplicadas à produção industrial, né? Quando a gente começa a automatizar as indústrias, elas começam a ter pontos de falha. Se eu consigo hackear, eu consigo estragar a produção de uma empresa inteira. Recentemente nós vimos o caso da Chrysler, do veículo que dirige sozinho, esqueci agora o nome, mas que ele anda sozinho e que hackearam o carro e simplesmente jogaram ele para debaixo do abismo, tiraram da pista. Imagina você ter isso dentro de uma empresa. Imagina quando a gente automatiza a nossa planta, por exemplo, de geração de Itaipu, e alguém por software consegue hackear e consegue destruir a nossa produção. Por fim, a gente tem chamado aqui de computação ubíqua, porque a gente trata aqui de mobilidade, mas a nossa preocupação grande aqui é a conexão, a interoperabilidade da internet das coisas, né? Achar que vai ter um padrão para tudo é muito difícil, ainda mais uma tecnologia que está nascendo, sempre tem aquela guerra de padrões. Então, como é que a gente organiza para ter uma interoperabilidade nesse segmento? Além disso, quais são os problemas, e aí o que ajuda a nossa conversa com o governo, quais são os problemas que nós pretendemos resolver através das tecnologias de computação ubíqua, e especificamente aqui Smart Cities, Smart Community, que é soluções de mobilidade urbana, eficiência energética, segurança e soluções para a área de saúde, entre outros problemas que podem ter nas cidades, nos municípios. Desenvolvimento de tecnologia voltada para gestão, integração, análise de grandes volumes de dados estruturados e não estruturados, e aí toda a parte de Big Data e BI, a gente acha que tem um espaço grande para a gente trabalhar aqui, e desenvolvendo soluções de computação de alta performance, que é HPC. Então, basicamente, essas são as áreas que a gente... microeletrônica, só um minutinho ou menos, mas a área de microeletrônica, que é dar continuidade às ações que a gente tem feito. E aqui tem uma questão importante, porque microeletrônica, fazer o chip, não que seja fácil, mas se consegue fazer. O difícil é você conseguir vender depois. Então você tem que fazer todo o mercado, criar um mercado, e a indústria de software é fundamental nesse papel de criar o mercado, estruturar o mercado, para que de fato a gente possa colher os frutos do esforço que tem sido feito. Hoje de manhã o secretário Virgílio falou do CEITEC. Nós temos também uma fábrica que está em construção lá em Ribeirão das Neves, com participação do BNDES, da FINEP, enfim, que também já está bastante avançada a construção, então a gente precisa desenvolver esse mercado, tá? E essa é uma atividade importante dentro de microeletrônica. Basicamente, no tempo que eu tinha, era isso que dava para conversar, e me colocando sempre à disposição, porque eu preciso aprofundar isso. Não adianta achar que a gente lá dentro da FINEP, na discussão, ou com um grupo de pesquisadores, a gente vai conseguir ver qual é a necessidade da indústria. A gente precisa alinhar essas duas coisas, o que a gente vê como futuro, mas principalmente o que a nossa indústria tem capacidade de fato de fazer. Então, estou à disposição de vocês para continuar conversando sobre a priorização. E o tempo é muito oportuno, porque a gente está exatamente na etapa de organizar as coisas para o ano que vem. Esse ano, a gente já está em setembro, provavelmente não dá para fazer muita coisa, mas organizar e ano que vem começar mais forte, essa é a nossa meta dentro da FINEP. Muito obrigado. Eu não peço missão aqui de cortar atividade comunitária. Mas acho que chegou a final. Levi, por favor. A gente vai deixar as perguntas para o final, pessoal. Então, ok? Ele fala pra caramba, ele vai cortar o
tempo. Eu falei 5 minutos. Boa tarde a todos. Ele pediu para que a gente se apresentasse. Eu sou engenheiro, formado aqui no Rio. Comecei a trabalhar há 40 anos e 2 dias. Eu estava pensando aqui, eu comecei a trabalhar 13 de setembro de 75. Então tem 40 anos e 2 dias. Tem mais tempo de casado, tem mais tempo de trabalho do que ser pai. Só quem ganha disso é o ser Flamengo há mais tempo do que isso. Isso aí foi um espetáculo. Perfeito. Só por isso. Não é? Tira 5 minutos. Foi um espetáculo. Bom, eu estou representando aqui o setor de telecomunicações. Eu sou o executivo hoje da FEBRATEL, que é a Federação Brasileira de Telecomunicações, e vi o Márcio falando aqui a respeito desse conjunto de sindicatos que estão aqui participando, etc. Nós somos grandes parceiros da FENAINFO e vamos, em conjunto com a FENAINFO e com uma terceira federação, buscar a nossa confederação de interesses comuns para poder ter uma representação ainda maior em Brasília. A FEBRATEL é formada de 10 sindicatos da cadeia toda do setor de telecom, entre empresas de rede, empresas de satélite e as próprias empresas de telecomunicações através do Sind Telebrasil, que eu também sou o executivo delas. Eu queria mostrar um pouco alguns números. Nós praticamente, desde a privatização, estamos fazendo investimentos contínuos. É o setor de infraestrutura brasileira que mais investiu continuamente em todos esses anos. Esses investimentos foram aproximadamente atualizados a R$500 bilhão, são 500 bilhões de reais. Então, é importante neste setor observar que quando alguém diz o Brasil precisa de 500 bi de estradas, 500 bi de portos, 500 bi de aeroportos, 500 bi de seja lá o que for, precisa mesmo. 500 bi de telecomunicações foram colocados continuamente durante todos esses anos, desde a privatização. Nós temos, então, consequência disso, hoje, 500 mil empregos diretos levantados pelo Ministério do Trabalho. Temos hoje 281 milhões de chips de celulares ativados, são 138 celulares para cada 100 habitantes. Nós temos 221 milhões de acessos em banda larga fixa e móvel, são chips que estão ou em 3G ou em 4G, sendo que 89% dos acessos são móveis. Eu estive aqui há um ano atrás, falando sobre o legado da Copa de Telecomunicações. Do ano que eu estive aqui para cá, em 12 meses, foram incluídos 55 milhões de novos acessos em banda larga no Brasil em um ano. Em um ano. Se nós olharmos que o ritmo que vem sendo implantado de banda larga no país é mais ou menos de 50 milhões ao ano, nós temos hoje o que nós achamos que seja o maior programa de inclusão social do país. Por mais que nós queiramos melhor qualidade, maior abrangência, melhores preços, tudo isso que nós queremos e é importante que se busque tudo isso, mas não há quem aqui não faça aquilo que precisa fazer no seu dia a dia e consiga com ferramentas muito interessantes do tipo banco. Comentando sobre bancos, qualquer pessoa é capaz de fazer hoje uma transferência de valores altos através de um celular se deslocando num táxi. Eu faço. Através do celular se deslocando num táxi, você consegue transferir 10, 15, 20 mil reais para uma outra pessoa. Então existe ferramenta para isso, existem os aplicativos, existe segurança em cima disso. Então, se este tipo de ferramenta é colocada à disposição da população hoje,
O que eu quero é chegar e mostrar que nós temos infraestrutura e capacidade de fazer coisas deste tipo. Então, onde nós podemos ir além no país? É preciso intensificar o uso dessas tecnologias. É isso que vai permitir que o país dê um salto muito grande de qualidade de serviço público, melhorando a competitividade, com uma economia mais inovadora e incluída. Nós fizemos 2 grandes trabalhos dentro do grupo Telebrasil, Febratel, Cindy Telebrasil e etc. 13º Rilinfo, nós fizemos esse ano o 59º painel Telebrasil, sem também com o seu mesmo orgulho de não ter nenhum ano pulando, né? Sempre fazendo. O painel, ele era 2 vezes por ano, depois ele passou a ser anual. A associação tem 40 anos, a Telebrasil, então desde que ela existiu, ela faz um evento todo ano. E desde 2010, que eu estou à frente do grupo, da representação, nós temos procurado encaminhar ao governo aquilo que nós entendemos como uma política pública para o país para melhorar a sua competitividade. E eu vou falar um pouco aqui do que nós temos de sonho, a vontade que temos e o que procuramos apresentar. Esse aqui é um pouco o sonho, é ter aqui um ícone do cidadão dentro de um telefone, do smartphone, em que tudo isto aqui esteja possível. Eu tentei aumentar um pouco aqui antes de começar a apresentação hoje, mas é começar da certidão de nascimento para o cidadão, e aí vai vacinação, escolas, registro de documento, cadastro eleitoral, habilitação, registro civil, registro de imóveis, registro de filhos, pagamento de impostos, acompanhamento de saúde, certidão de óbito. O país tem essa base toda pronta. Ela não tem o casamento de uma coisa com outra hoje, que poderia trazer muita vantagem para o país. Quem se lembra da doutora Zilda Arnes, e todo mundo deve se lembrar, ela apenas ensinando as pessoas que colocando sal na água diminui a mortalidade infantil. Se colocar a doutora Zilda Arnes dentro de 280 milhões de celulares, a gente pode ter um ganho muito grande, principalmente para aqueles que têm dificuldade de ter acesso a essas informações. Então, para promover e estimular o governo, nós fizemos alguns dos trabalhos. Um deles eu fiz questão de trazer aqui, que foi Febratel, Telebrasil e Fenainfo, lançaram o projeto Brasil Digital Inovador e Competitivo 2015-2022, que eu vou falar um pouco sobre esse trabalho. E o outro trabalho que nós fizemos, que eu não vou apresentar aqui, ele mostra por que alguns países tiveram um desenvolvimento tão grande, melhorando a sua produtividade, a sua saúde, a sua educação, que são países que o tamanho dos países é muito díspare, a economia desses países também é a aplicação de ferramentas de TIC como prioridade nacional. O Brasil precisa colocar como prioridade nacional. Nós não estamos, telecomunicações, nem incluídos no PPA nacional, porque a partir do momento em que fomos privatizados, não há necessidade de recursos do Tesouro para fazer frente a investimentos. Então, nós não constamos, telecomunicações não consta do plano plurianual do governo, porque não demanda investimentos. Então, o trabalho que nós estamos fazendo também, junto ao Ministério do Planejamento, é incluir como prioridade nacional TICs, que não é, nem consta, porque a iniciativa privada está trabalhando ali, então não precisa estar no orçamento do país. Então, o projeto que está aqui apresentado, ele vai mostrar que nós, que estamos na 57ª posição do ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial, poderemos ir para o 20º lugar até 2022. Como é que é isso? Como é que o Brasil está na 57ª posição? É igualzinho na escola. Na escola você tem lá as matérias, matemática, inglês, francês, seja lá o que for,
e você é o 57º da turma. Você, para chegar a 20º da turma, você tem que olhar, olha, eu aqui em português eu estou muito mal, em inglês eu estou bem, eu preciso... Então, o Brasil também é colocado em 57ª posição, dentre aquelas matérias que compõem este Fórum Econômico Mundial. Uma delas, é uma vantagem para nós, é o tamanho do mercado. E o tamanho do mercado do Brasil, se não fosse do tamanho que é, nós estávamos numa rabeira danada, porque nós somos muito grandes. E nós não fizemos nada para que o mercado fosse grande, é porque nós somos grandes como país. Então nós precisamos desenvolver outras matérias muito mais fortemente para que o país consiga dar um salto. E o que nós fizemos? Estudamos o que os demais países que deram um salto fizeram no passado, como Coreia, como Colômbia dentro do Brasil, como Chile, como esses países se desenvolveram. E existe um ponto comum entre todos eles, que é a prioridade para estas ferramentas de TIC para o país. Então nós precisamos colocar, enfiar na cabeça dos governantes que é uma prioridade do país estas ferramentas, porque elas perpassam toda a economia, todos os pontos da economia, trazendo competitividade para o cidadão, para o Estado e para as empresas. Como isto? 5 eixos estratégicos, com 15 linhas de ação e 45 iniciativas. Os eixos são serviços e aplicações, conectividade, o ambiente institucional, a capacitação, inovação e empreendedorismo. E aí eu tenho mostrar todos os 45 iniciativas, o conteúdo digital, o governo digital, os registros públicos. O Brasil tem, aqui no item 5, uma curiosidade, né? Se nós formos pegar todos os registros de terra do Brasil, acho que o Brasil deve ter uns 4 ou 5 andares, somando todas as áreas que existem registradas em cartórios, dá 4, 5 vezes o tamanho do Brasil. É uma necessidade trazer isso e ter todas essas informações. É uma grande base de dados existente no Brasil hoje são os cartórios. Alguns cartórios têm, inclusive, empresas de TI junto deles para montar suas bases. Então, isso é preciso, conteúdo digital, para o patrimônio cultural, a gestão da responsabilidade fiscal, a transparência e participação do cidadão, serviço para o cidadão e, no caso de registros, terras, imóveis, pessoas naturais e pessoas jurídicas. Serviços essenciais: educação, energia, gestão ambiental, mobilidade urbana, previdência e assistência social, saneamento, segurança pública, saúde e telecomunicações. Eu fiz um comentário aqui sobre o uso da ferramenta para fazer uma transferência de 10, 15, 20 mil reais para qualquer pessoa aqui. É possível fazer em poucos minutos. Mas se alguém passar uma hora aqui, talvez a gente não consiga achar onde tem um posto de saúde mais próximo usando as mesmas ferramentas. Quanto mais marcar uma consulta, vamos somar o tempo que as pessoas perdem numa fila para buscar uma senha, o cadastro de doadores, casado com um cadastro de receptores, onde estão. Uma base nacional para isso. Tem tanta coisa que nós conseguimos fazer de bases nacionais que é imprescindível no dia de hoje, no mundo de hoje, na época que nós estamos, que isso seja colocado de uma forma à disposição do cidadão, à disposição da sociedade, no mínimo para que a gente perca menos tempo do que nós fazemos. Um grande ganho, talvez não tanto para bancários, é o nosso não deslocamento aos bancos, que é um outro exemplo. Ninguém vai a banco mais hoje, faz tudo de qualquer lugar de casa. O ganho que se teve com isso. Bom, é preciso então buscar esse ganho. Na conectividade, são mais questões de infraestrutura para nós, de desonerar o espectro e infraestrutura, focar a viabilidade econômica, simplificar os marcos, usar eficientemente o espectro e a infraestrutura, desonerar serviços e equipamentos para o usuário final. Nós acabamos de ter agora a perda da desoneração.
Nós acabamos de ter a perda. É um negócio assim que não dá para entender. Nós estamos participando com o governo na discussão, ou estávamos na discussão de um plano de banda larga para todos. No dia que nós estávamos discutindo com o ministro das Comunicações, durante o painel Telebrasil, no início, de 31 de agosto, 1º de setembro, as questões de desoneração de infraestrutura, para se construir uma infraestrutura de uma forma mais barata, naquele mesmo dia cortou-se a desoneração dos terminais. É uma esquizofrenia completa. Você está trabalhando de um lado e perde do outro. Quer dizer, nós vamos ter um Natal esse ano em que a ferramenta ou o gadget mais querido da população no Natal é um smartphone, e ele vai estar custando 50% mais caro que estava no ano passado. Não tem jeito. Então não há como ir adiante com esse tipo de raciocínio que existe hoje. Então, desonerar serviço e equipamento para o usuário final, nós estamos indo numa contramão. Usar efetivamente os fundos setoriais. Uma estação radiobase custa aproximadamente R$500 mil para ser implantada. Nós temos 60 bilhões arrecadados em fundos não utilizados até hoje. É só fazer uma conta e ver quantas antenas se consegue colocar a mais. Como exemplo apenas, 60 bilhões de reais recolhidos aos fundos desde 2001. Ambiente institucional. Uma base de dados cadastrada nacional, desburocratizar, relações trabalhistas. A gente consegue ter um CPF único, mas eu acho que é a única coisa única, né? Porque o restante é uma quantidade enorme de números e etc. No marco institucional aperfeiçoar, o marco sancionador, nós temos empresas hoje que o valor aplicado de multas sobre as empresas é maior do que o valor delas na Bolsa de Valores. O marco legal, aprovar a lei das antenas, já foi aprovado. Ampliar a lei de informática e modernizar a legislação, a Lei Geral de Telecomunicações. Efetivar a UTI maior, prorrogar o registro especial do Plano Nacional de Banda Larga, que vai ser cortado, fazer uma política industrial inovadora de TIC, a representação institucional, conselhos governamentais, conselhos empresariais, para que o setor privado possa participar mais das discussões, das decisões do país. Na capacitação, expandir a utilização de soluções pedagógicas com TIC. Eu tenho um colega meu aqui do Comitê Gestor, lá que é o Luizano. O Comitê Gestor faz pesquisa sobre as ferramentas nas escolas de banda larga. Nós temos mais banda larga do que efetivamente o uso da banda larga naquelas escolas. Então nós temos uma perda muito grande, uma infraestrutura que precisa melhorar, mas mesmo aquela infraestrutura que está hoje, ela não é efetivamente utilizada, continua chegando caminhão, desembarcando livros nas escolas, quando está a banda larga ali e não há ferramentas, nem treinamentos pedagógicos, nada que seja dado para os alunos. Nós temos 68 mil escolas públicas com banda larga gratuita até o ano de 2025, por uma troca que o setor de telecomunicações fez com outras obrigações que ele tinha. Estão lá e não são utilizadas. Muito pouco. Inovação e empreendedorismo. Expandir o fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação. E outras soluções mais. Já recebi um aviso aqui de 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. E que o caminho que se desenha para o Brasil digital, inovador e competitivo, ele é promissor. E não é promissor, é isso. As telecomunicações têm capacidade de responder a políticas adequadas. Nós temos cumprido com nossas metas desde que fomos privatizados, permitindo um ambiente sustentável, a prestação de serviço ao investimento. É um absurdo ter um benefício ou um incentivo à indústria de automobilística no ano de 2015, quando nós deveríamos ter incentivo a quem traz uma efetiva aumento de produtividade e uma redução do problema de mobilidade, do problema de poluição, que é o ambiente que está aqui. Então você fala do operador.
Vai lá. Mais uma. Foi um pouco do que eu falei, né? Estimulando a inovação, desenvolvimento, a produtividade, inclusão social. Pode passar, por favor. É um setor que gera produtividade e competitividade, permeando todos os demais setores, quando eu comentei, e tem que ser estimulado a investir e não ser penalizado com altas cargas tributárias. As notícias que nós temos desses últimos dias, e particularmente de ontem, é que nós vamos ser penalizados. O que nós temos colocado nas discussões com os ministérios é que é inadmissível qualquer aumento de impostos para este setor que está aqui. Então, o que nós temos feito e que vamos fazer, mais uma vez, é trabalhar fortemente no Congresso Nacional para impedir qualquer aumento de impostos que venha a incidir sobre este setor, tanto na área federal, como nos aumentos que estão previstos já em projetos de lei em estados da nação. Nós estamos indo um a um e fazendo pressão forte sobre os representantes que lá estão, tanto no Congresso Nacional quanto nas Assembleias Estaduais. Muito obrigado. Lisandro, por favor. A pergunta depois, o senhor vai entrar. Mas acho que vai. Não sei se é passador. Enfim, passador. O passador? Se passar direito agora, eu vou ficar mal. Não 71. Bom, boa tarde. Enquanto as minhas transparências são projetadas, porque eu fiz um computador e no outro não funciona, eu vou me apresentar. Eu sou Lisandro Granville, eu sou formado em Ciência da Computação pelo Instituto de Informática da URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou professor da área de redes dessa mesma universidade e atualmente sou presidente da Sociedade Brasileira de Computação. Eu não vou falar o meu time porque ele está muito mal e eu não quero perder 5 minutos como o apresentador anterior, acho que fica chato. Bom, então, se depois alguém tiver interesse, meu e-mail é esse, por favor, sintam-se à vontade. Eu queria agradecer o convite, porque a participação da SBC como sociedade científica em eventos dessa natureza é algo que a gente busca, porque a academia não gostaria de ficar tão isolada como ela é hoje em dia. Aqui, durante a apresentação, eu vou chorar bastante, vocês vão ver o que vai acontecer, mas eu vou tentar, ao final, apresentar alguns itens que talvez pudesse aproximar a academia da indústria. Bom, preparei um roteirinho. Então, vamos falar um pouquinho sobre política multissetorial em TIC, que era o título desse painel. Vou falar um pouquinho sobre a Sociedade Brasileira de Computação, a SBC. Depois, sobre a distância de pesquisa acadêmica e o mercado. Alguns exemplos de ações que eu acho que são interessantes, mas infelizmente foram frustradas, mas eu acho que elas são interessantes como ideia. E algumas prioridades para o futuro, que também era tema do painel, né? Bom, por que a gente precisa de uma política multissetorial? Todo mundo concorda, né? O Brasil ele é um grande consumidor de TIC, mas ele proporcionalmente não é um protagonista, inclusive em nível internacional, dessas mesmas tecnologias que ele consome. Portanto, a gente tem potencial de consumo, mas a gente não gera proporcionalmente essas mesmas tecnologias. Há um contrassenso, né? Então, busca pela inovação num país que é reconhecidamente criativo, parece ser uma coisa estranha, né? Por que a gente tem que buscar inovação em algo que parece estar no nosso sangue, né? Porque, na verdade, a inovação não envolve apenas criatividade, mas uma cadeia produtiva que nem sempre é contemplada de forma adequada. Então, acho que no Brasil a gente tem boas ideias, mas a gente não consegue levar essas ideias adiante, pelo menos não no nível que a gente gostaria. Bom, o André perguntou quem conhecia a FINEP. Eu não vou perguntar quem conhece a SBC, porque a SBC é super mais conhecida que a FINEP, então vamos ficar quieto. Mas então, a FINEP é uma sociedade científica que congrega profissionais e estudantes em computação. Por
computação, eu quero dizer aqui tanto engenharia da computação, ciência da computação, sistemas de informação, as áreas em geral que ficam debaixo desse termo computação, né? Ela tem em torno de 20 mil associados e ela cobre a computação brasileira nos aspectos acadêmicos através de pelo menos duas dimensões. Uma é a dimensão geográfica, onde a gente tem secretarias regionais espalhadas ao longo do país e a gente nessas secretarias regionais tenta identificar as demandas dessas regiões, e uma dimensão temática, onde a gente tenta verificar quais são os tópicos que são importantes. Esses tópicos são organizados em comissões especiais. Vocês podem imaginar essas comissões especiais como comunidades de pesquisadores e estudantes que se organizam em temas específicos. Por exemplo, tem lá uma comunidade de banco de dados, outra comunidade de redes de computadores, uma comunidade de segurança da informação e assim por diante. Tá? Bom, passador, Fabiano. A SBC também influencia, por exemplo, nas diretrizes curriculares dos cursos de computação. A SBC cria essas diretrizes a partir do seu ponto de vista e disponibiliza essas diretrizes para os tomadores de decisão, na esperança de que eles acatem, obviamente, as nossas recomendações. Os cursos de computação brasileiros seguem algumas dessas diretrizes. Isso é importante, obviamente, para o mercado em algum momento. Opa! Esses momentos de silêncio, o que vocês pensam? Eu penso que um passador não funciona direito. É para trás. Ali, tá. E o último item que eu gostaria de mencionar sobre a transparência é, por exemplo, a SBC tem ações para a definição de grandes desafios, a gente chama de grandes desafios da computação brasileira. São tópicos que a gente acha que são importantes no futuro e eles podem serem utilizados, por exemplo, nas agências de fomento para definição de financiamentos para pesquisa. Por exemplo, aqui foi mencionado Big Data anteriormente, né, mas os primeiros desafios da computação elencados pela SBC datam de 2006. Lá tinha um grande desafio que era grandes volumes de dados. Não se falava em Big Data na época, mas era um desafio relacionado a Big Data que foi visto lá em 2006, quase 10 anos atrás. Então, isso são atividades que a SBC tenta fazer com a intenção de olhar para o futuro e ver como a gente pode atacar essas questões, não apenas hoje, mas também a longo prazo. Bom, existe sempre a tão falada distância entre a academia e o mercado, né? Isso não é novidade para ninguém e, felizmente, num certo aspecto, isso não é privilégio do Brasil, né? Existe essa distância entre a academia e o mercado em outras nações, só que talvez a gente não tenha o mesmo sucesso de cortar essas distâncias quanto as nações que a gente tenta se espelhar, né? Bom, eu gosto de falar sobre formação de recursos humanos porque acho que tem uma diferença importante entre a formação acadêmica e o que é capacitação. Agora sou eu falando como acadêmico, né? A gente ouve bastante assim, a academia brasileira não prepara o profissional para o mercado. Eu gosto de fazer a seguinte comparação. Os profissionais de computação formados na maioria das nossas universidades, eles devem ser capazes, por exemplo, de calcular a complexidade de um algoritmo, mas eles não têm obrigação de programar em Python. E aí, quando eles vão para o mercado, alguém diz assim, eu preciso que tu programe em Python. Eles dizem, eu não sei programar em Python, mas eu sei calcular a complexidade do algoritmo. Então talvez tu não sirva para mim. A academia não vai se preocupar com uma linguagem de programação ou outra, nesse exemplo, porque isso a gente entende que o profissional ele vai se adaptar em algum momento. O complicado é calcular a complexidade de um algoritmo. Então isso a academia tenta fazer. Então, em geral, a academia em computação, ela se considera, mas com parâmetros acadêmicos, bastante competente na formação desses recursos humanos. Novamente, de acordo com os nossos parâmetros acadêmicos. A gente sabe que esses parâmetros não são suficientes, não satisfazem o mercado, né? E essa constatação do sucesso acadêmico de formação de recursos humanos, ele se dá também pelo feedback internacional. Assim, a academia brasileira em computação é fértil em exemplos de alunos formados no Brasil que vão fazer pós-graduação no exterior e tem um sucesso muito grande lá fora. E depois, às vezes, retornam e se transformam em pesquisadores no Brasil, outras vezes eles permanecem lá.
Mas isso é uma constatação do ponto de vista acadêmico. Transformar essa capacidade desses profissionais em algo que possa trazer benefícios não só para o próprio sistema acadêmico, mas para o setor produtivo é um desafio. Mas isso, como eu falei, não é suficiente para o mercado. Então eu diria assim, se a gente só olhar para uma ótica acadêmica, a gente está bem obrigado. Mas a gente sabe que olhando pela ótica do mercado, existem desafios que precisam ser observados. Bom, um outro aspecto sobre a distância entre academia e mercado é a pesquisa em TICs e os produtos que essas pesquisas podem gerar, né? Os programas de pós-graduação, em especial, que tem o grosso da pesquisa em computação no Brasil, eles são avaliados prioritariamente, hoje, pela quantidade de artigos científicos publicados com alguma qualidade, sendo que qualidade aqui é um critério secundário. O critério primário hoje no sistema de avaliação brasileiro acaba sendo qualidade. Tá? Quantidade. Tu fala. Bom, esses programas de pós-graduação, eles obviamente impõem aos pesquisadores que fazem parte desses programas essa regra de ter que publicar bastante, tá? E não tanto a publicação com qualidade. Então, os produtos inovadores, eles não contam diretamente nessas avaliações. Por exemplo, se algum pesquisador brasileiro inventa um método interessante para resolver algum problema, esse método tem potencial de se transformar em produto, esse pesquisador não vai adiante com aquele método até ele virar um produto, porque o produto não conta. O método, sim, quando ele vira um artigo, mas ele vai passar para o próximo método, tentar fazer um próximo artigo. E o produto ele deixa de lado, já que o produto para ele não é utilizado como avaliação no sistema acadêmico. Então, o pesquisador ele não tem nenhum tipo de estímulo para seguir adiante no processo de inovação. Fazer um próximo artigo para transformar o artigo anterior num produto. Só que esse produto não conta nada para ele, então ele acaba sendo penalizado de alguma forma. Tá? Então, não apenas a gente é estimulado para um lado, mas a gente é penalizado para quem quer ir mais para o lado do mercado. Bom, eu vou mencionar duas ações que eu acho que são interessantes, apesar de elas terem sido de alguma forma congeladas, mas que são exemplos de coisas que, imagino eu, poderiam contribuir para diminuir esse abismo que existe entre a academia e o mercado, né? Então, os pesquisadores precisam de recursos por dois motivos, né? O primeiro deles é para financiar os alunos e as suas pesquisas. Se a gente não tem bolsas para dar para os alunos, se a gente não consegue comprar equipamento para colocar no laboratório, a gente não consegue fazer as pesquisas e, portanto, a gente não consegue ter os artigos. Essa é a observação mais imediata. Então, se a gente tiver recursos, a gente consegue fazer a pesquisa. A outra é menos nobre, ninguém fala nela, mas eu vou tentar falar. Para complementação salarial. Agora é a hora que eu começo a chorar. Ah, o professor ganha pouco, é feio falar nisso, né? Mas os professores olham para isso também. Assim, às vezes chega a ser chato quando vem uma empresa, uma universidade e diz assim, olha, eu quero te dar bolsas para os seus alunos, e para o professor, não, o professor não precisa, ele já está tranquilo. Não é assim. O professor olha para projetos também considerando essa questão salarial. Bom, eu vou mencionar. Você acabou já? Hã? Você acabou já? Não, ainda não. Aliás, quanto tempo tem? Eu não falei para o time. Bom, o primeiro é esse centro. Esse centro é um centro que eu cuido lá em Brasília, é um centro que tenta juntar a academia e a indústria em alguns casos, né? Ele é um centro que tenta montar grupos de pesquisadores ao redor de redes. Já foram feitos projetos nesses temas como TV digital, computação em nuvem, cidades inteligentes, virtualização, internet das coisas. Existem vários outros temas que poderiam ser abordados também, né?
Mas a ideia do centro é que, depois dos pesquisadores terem gerado pilotos, o centro deveria aportar recursos para que esses pilotos pudessem, aqueles que têm potencial para tal, virar produtos. Só que não houve financiamento para essas outras etapas. Então a gente tem o dinheiro inicial para os pilotos, mas as próximas etapas do processo de inovação não foram financiadas. Eu chorando novamente. Então, falta de recursos para novas chamadas e financiar outras etapas do processo de inovação acaba impedindo que essa ação possa ir para frente. Então, digamos, o diagnóstico resumido aqui. Existem ideias, existem recursos talvez para um processo inicial, mas não existe continuidade na aplicação desses recursos de forma que pilotos acadêmicos possam virar produtos mais à frente. Claro, você deve estar pensando em exceções, né? Aqui e ali, mas são exceções. Né? A outra é as redes Cibratec. Eu achei que eu ia falar isso do Arthur, talvez pudesse complementar depois. Mas o Cibratec era um programa também onde, um pouco diferente do anterior, quem fazia a submissão dos projetos eram prioritariamente as empresas, que seriam consumidoras dos pilotos para depois tentar transformar em produtos. Né? Então elas submeteriam a propostas em parceria com universidades e centros de pesquisa que iriam desenvolver a parte mais inicial, ou então parceiros que pudessem ajudar as empresas a resolver os problemas que a empresa trouxe e seriam identificados por um núcleo de coordenação. Os projetos seriam executados e as empresas assumiriam o desenvolvimento do produto, porque a parte inicial da pesquisa ela estaria finalizada para que a empresa pudesse passar para as próximas etapas, né? Liberando, digamos assim, os pesquisadores para voltar para a pesquisa. Né? Porém, então, o produto final é o foco, a pesquisa é só o resultado do processo, né? Só que esse é um programa que foi congelado. Mas, de qualquer forma, assim, o importante, a meu ver, é assim, existem ideias que podem ser financiadas que permitiriam diminuir esse gap. Né? Antes se falou em vários tópicos, né? Redes definidas por software, virtualização de redes e serviços, rádios definidos por software. Esses são tópicos de pesquisa que existem no meio acadêmico há pelo menos 5 anos, né? Que poderiam já ter migrado para a indústria de alguma forma. Então, assim, tentativas de listar prioridades para o futuro. Né? Para as agências de fomento acadêmicas, né? A principal coisa, né? A geração de produção e a inovação como um todo, elas devem ser critérios para a avaliação dos pesquisadores. Os pesquisadores não são, de forma alguma, avaliados quanto à capacidade de inovação deles. Eles não precisam perseguir isso e aqueles que o fazem acabam sendo punidos. Né? Então, o sistema de avaliação acadêmico deveria levar isso em consideração. A qualidade da pesquisa, também em termos de impacto, deveria ser prioritária em relação à quantidade. Hoje o que acontece, alguém usa esse termo, né? Pesquisa conta-gota. Eu estou num pedacinho da solução do problema, eu vou lá e faço um paper. Depois mais de um pedacinho, eu vou lá e faço outro paper. Porque o número de papers é importante. Se a gente tivesse um grande artigo, mas com um impacto consistente, que pudesse migrar para a indústria, isso deveria ser mais importante. Pesquisadores internacionais que viessem para o Brasil, se eles fossem avaliados de acordo com os nossos critérios, acho que eles não teriam o mesmo reconhecimento que eles têm no exterior. Para, assim, o mercado e a academia em conjunto, né, dialogar mais de forma estruturada, eventos organizados. Algo que poderia ser feito, né? A academia sofre daquele problema clássico, ela não tem os problemas reais do mundo e às vezes ela tem que inventar os seus problemas para poder gerar os papers. Do outro lado tem o mundo real, que tem problemas concretos, mas que não são de conhecimento da academia. E o mundo real talvez não conheça quem na academia pudesse ajudar e resolver esses problemas. Né? Então falta incrementar o diálogo. Né? E para o governo, claro, tem mais dinheiro. Era isso, espero ter ajudado. Obrigado. Excelente palestra. Aliás, essa questão das pesquisas não virarem produto é uma coisa que a FENAIM e outras entidades têm batido bastante. E é muito bom a gente ouvir hoje um representante da academia falar a mesma coisa. Isso é um dos nós do país. E a mudança desse critério poderia mudar esse país. Nós temos um acervo de coisas que são quase produtos que não viram produtos, enormes. A gente nem mediu isso, mas de certeza isso é muito grande. Tudo bem, eu vou lhe pedir um favor para você me ajudar. Vem cá. Você, teoricamente, teria 15 minutos, mas nesses 15 minutos não existem mais. Então, você está no lugar do senador Walter,
você consegue fazer uma avaliação do que foi dito aqui, em cima daquilo que você pensa, o que a Softex pensa a respeito disso tudo, mas em 5 minutos. Vou deixar um tempinho para as falas. Bom, não vou passar o slide então. Bom, inicialmente Girão pediu para eu me apresentar um pouquinho. Eu fiz aos 16 anos de idade, quando entrei na Universidade de Engenharia, portanto muito pequeno. Depois de 17 fui para o Canadá, voltei, formei em engenharia, depois fiz especialização na Universidade Federal da Paraíba em análise de sistemas, onde eu entrei na SPC. Logo depois fui fazer curso de gestão na FGV e depois mestrado em marketing na Universidade de Lisboa. Como eu não dei certo em nada disso, eu virei empreendedor e empresário. Portanto, apanhei bastante como empresário. Eu tenho honra de ter fechado algumas empresas e honra de ter aberto algumas. Então hoje eu tenho visto em 5 empresas mais ou menos de base tecnológica. Bom, eu sou suplente aqui de palestrante. E como eu fui recém-eleito presidente da Softex por mais um mandato, agora eu posso falar besteira, porque não tem problema, a eleição já foi, então eu fico mais à vontade para falar qualquer bobagem. Pois é. Repare, o tema da palestra, evidentemente, remete à crise, né? Eu acho que tudo que a gente tem falado de fomento, a gente tem algumas soluções, todas foram as 3 muito boas palestras. Adorei todas elas. Agora, o problema é o seguinte: não tem dinheiro. Não tem dinheiro e simples, e ponto, né? A gente estava falando hoje, meio-dia, de sobrevivência, de como fazer a sobrevivência, e eu acho que é um ponto que deve ser discutido, né? Como é que a gente vai rodar os programas, como a gente vai rodar o projeto nessa época de crise. A crise está aí e o ano de 2016 deve ser um ano de, talvez, sobrevivência, talvez um PIB negativo. Eu acho que se você me perguntar o que eu penso de como o governo deveria se comportar daqui para frente, eu sempre tenho alguns exemplos de posicionamento, né? Posicionamento de cidade, posicionamento de empresarial, posicionamento de governos, né? Se você tiver toda uma estratégia montada e seguida por todos, realmente a gente pode conseguir reverter esse quadro. Os posicionamentos são claros, todo mundo acompanha, o posicionamento de Israel com software de defesa, o posicionamento da Índia com serviço. Agora, o problema é que 10 anos atrás a gente ficava discutindo se a gente ia ser produtor de software ou produtor de serviço, né? Então, e até hoje cada um faz muito bem a sua parte, mas você lança um programa no ministério, às vezes não tem eco por outros ministérios. Então, o que eu acho que a gente deveria concentrar são esforços. Eu acho que não há dinheiro para tudo. O dinheiro não pode ser pulverizado. Eu fico mal impressionado quando você chega lá fora e o Brasil não é reconhecido por praticamente nada. Foi falado aqui pelos 3 palestrantes que nós não somos reconhecidos por nada. Foi falado sobre o Chile aqui. O Chile fez um dever de casa muito interessante, que ele chegou para o mundo e diz assim: eu sou bom em 5 coisas, não sou bom em mais nada, eu não quero saber absolutamente do resto, eu só quero ser bom em 5 coisas. Por incrível que pareça, aqui a gente aposta em tudo, de lançamento de satélite e indústria de confecções. Quer dizer, a gente não aborta nenhuma indústria. Será que a gente é bom em tudo? Não pode ser bom em tudo. Então a gente tem que realmente fazer escolhas. E essas escolhas não são feitas, porque o político brasileiro, ele não gosta de tomar decisões onde você exclui determinada área, onde você exclui determinado setor, porque isso fatalmente apresenta uma oposição e falta de votos. Portanto, eu acho que uma crise gera uma oportunidade muito grande de fazer as besteiras que a gente puder fazer. E dizer assim, eu estou falando de confecções, eu não boto mais 1 centavo em confecções. Paciência, não estou dizendo exemplo. Perdemos esse bonde, a China ganhou, acabou, vamos para outra. Quer dizer, esse tipo de escolha eu não vejo políticos fazendo. E eu não vou falar do governo federal, porque isso cabe também para o governo estadual, para o governo municipal. Eu estava segunda-feira passada com o Pablo, Pablo é secretário de Ciência e Tecnologia de Lagoas, ele me chamou e disse assim: como eu mudo a TI no estado? Eu disse: só fazendo escolha.
Escolha uma coisa e jogue tudo que vem da sua Fundação de Amparo à Pesquisa, do seu IEL, do seu Senai, do seu Sebrae, exatamente nessa escolha que Alagoas vai ser um bom campo. Alagoas, por sinal, acho que vai ser o primeiro estado a ter todas as escolas interligadas na internet, e é um dos piores índices de educação do Brasil. Portanto, começou, não sei nem que eu sei que é um governador, mas não estou politizando. Na verdade, o que eu estou dizendo é o seguinte: a arte de fazer política é a arte de escolhas. O Brasil não tem posicionamento, me perdoe, o Rio não vejo posicionamento, nem a cidade, nem o estado. Nós não temos posicionamento. Então, eu acho que cada um faz muito bem a sua parte. As dores colocadas pela SPC e pela FINEP são conhecidas. Esses discursos que nós temos, eles são lindos. Eu faço bem a minha parte, mas cada governante, cada empresário precisa ter a batuta da escolha. Cada governante tem que fazer a sua escolha. E o Brasil ser reconhecido por alguma coisa. Eu adoro crise. Eu tenho entrevista ali assim, adoro crise. Eu gosto de crise. Por quê? Porque nós gostamos de zona de conforto. Todo empresário, todo governante está ali. Se não estiver falando mal, eu estou bem aqui. Eu não vou nem me mexer um pedacinho. Eu vou contar uma historinha rapidinha. A gente estava selecionando uma pessoa e alguém chegou e me disse: meu amigo, esse cara está respondendo ao Tribunal de Contas da União. Você vai contratar esse cara? Se não estiver respondendo, eu não contrato. Porque quem responde ao Tribunal de Contas da União ou do Estado é porque tentou fazer alguma coisa. Porque a coisa mais fácil que tem é não responder ao Tribunal de Contas, é só não fazer nada. O cara não faz nada, não responde a ninguém. Então, só contrato se estiver respondendo. Se estiver respondendo ao Tribunal de Contas, conte comigo que tem um bom lugar lá. Então, é esse o que eu estou dizendo. Crise é bom. E quando eu falo de governantes, eu estou falando de empresários. Zona de conforto e empresários são sinônimos. O que custa, desde a época de Girão, Petit, o que custa para você colocar um empresário para exportar? Rapaz, você tem que chegar. Nós fizemos um TI de impacto aí, que é para internacionalização, não é para exportação, com apoio. Você chega com os apoios dos parceiros. Chega para o cara e diz: coloque, vá para outro país. Vá para outro país. Aí no final você dá faz um coaching para ele se internacionalizar. No final ele diz assim: mas eu não tenho dinheiro. Aí o BNDES diz: aqui tem dinheiro. Aí vai, se mexe, se muda. Então, as crises, a história dos países cresce mais onde houve guerra. Então, estamos numa guerra. Então é hora de tirar, de repensar, tanto você empresário, quanto governante, quanto prefeito, quanto governador, sair da zona de conforto, não se preocupar muito com o voto e se preocupar realmente com o posicionamento. Não, agora eu estou falando como Rubem, não como Softex. Eu não acredito numa estratégia que você não tem um mercado-alvo. O mercado-alvo do Brasil na área de TI, sabe qual é? O mundo inteiro mais Marte e Vênus. Não entrou em Júpiter ainda. Não acredito. Aí, as estratégias empresariais são empresariais, meu amigo. Se você quer exportar para o Japão, é problema seu. Mas o Brasil, com dinheiro público, vai no mercado-alvo qualquer. Eu adoro mercados não maduros. Eu adoro mercados não maduros. O Brasil exercer seu poder, eu chamo de cadeia alimentar. Os Estados Unidos vem, a gente vai. Mas não importa qual que seja, o importante é ter uma estratégia. E não adianta a MCTI lançar uma estratégia se o Ministério dos Comércios não segue, se a MRE não segue. Então, realmente, e da mesma forma, não adianta o governador do Rio de Janeiro lançar uma estratégia se as secretarias não seguem, cada um faz bem a sua parte. Então, o que a gente tem que fazer realmente é batuta, é bater na mesa. E mais uma vez, esse recado que você me pediu para passar, desculpando a ausência de volta, porque você sabe como está Brasília, realmente esse recado, não pensem que é para um governante, um prefeito, é para o empresário, é para cada um de nós. A crise é uma grande oportunidade da gente mudar a nossa forma de ser, da gente mudar as nossas estratégias, da gente poder apontar melhor e ser mais eficaz. Obrigado. Agora o Rubem não teve tempo de fazer o discurso. Excelente discurso, parabéns, Rubem.
Só vou fazer um comentáriozinho nessa questão de escolha complicada, porque às vezes as escolhas, nós temos políticos que escolhem muito esquisito. Em Brasília, estão fechando a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Escolha. Então eu vou passar as perguntas, porque eu tinha umas 30 perguntas, viu, Levi? Mas você falou que eu falei muito, eu não vou fazer nenhuma. Então, Peti, eu acho que você já pediu, se alguém puder me ajudar aqui na coordenação. Eu tenho uma pergunta para o Lisandro, mas eu queria fazer um comentário. Não. Peraí. O comentário Licença, você licença. Pergunta não, peraí, só um minuto. A pergunta é assim, quem eu sou e qual é a pergunta? Essa é a melhor pergunta do mundo, que nós não temos tempo. Tá, Eu sou Djalma Petit, sou... Hein? Sabe o que, cara? Eu não entendi o que ele falou. Eu sou Djalma Petit, sou vice-presidente do TechSoft, Centro de Tecnologia de Software de Brasília. Eu vou fazer primeiro um comentário com relação à questão das escolhas, que o Rubem mencionou. Eu acho que a questão da escolha não é questão em se nós vamos fazer confecções ou vamos fazer software de transporte. A escolha é tecnologia. Há muito tempo que nós deixamos de investir em tecnologia no Brasil. Na hora que você investir na base, né, que é a geração de tecnologia, todos os setores serão alimentados. E aí aquela escolha da aplicação, ela não vai precisar ser feita. A escolha fundamental é a geração de tecnologia que a gente deixou de ser. Né? O próprio Lisandro, ao comentar o fim do Cibratec, que é um programa sensacional, né? Prova isso, que a gente está deixando de lado o desenvolvimento de tecnologia. Agora a pergunta para o Lisandro. Com relação ao descasamento entre a formação do profissional na área de computação e aquilo que a indústria necessita, eu penso que o problema ele se manifesta com menos veemência em escolas de primeira linha. Né? O profissional que sai de escolas de primeira linha, embora ele não seja capaz de programar em Python quando ele sai, mas ele ganhou lá uma competência que permite a ele rapidamente, em treinamento, on-job training ou coisa parecida, aprender aquilo que as empresas necessitam dele, porque ele sai bem formado. Mas a gente sabe que no Brasil tem muita faculdade de segunda linha que está formando profissionais, e esses profissionais, sim, que chegam nas empresas e precisam ser completamente retreinados. Eu queria saber da SBC até que ponto a SBC pode contribuir no sentido de hierarquizar, vamos dizer assim, a formação dos profissionais, ou mesmo influir em critérios de formação dos profissionais, para que, pelo menos, a turma de segunda linha fique mais próximo das necessidades da empresa. Bom, a SBC não tem nenhum mecanismo interno de fazer a avaliação das universidades. O que se faz são recomendações sobre os currículos. As avaliações das universidades é realizada pela CAPES, pelo CNPq, por esses órgãos de fomento. Mas a gente não tem como assim, melhorar a formação dos próprios professores que estão nessas escolas, como é que se refere segunda linha, que não são de primeira. A SBC não tem um mecanismo para isso, e eu acho que também não é função da SBC fazer isso. Né? Porém, o governo tem lá um tipo de mecanismo de avaliação, aquele que eu mencionei antes. Né? Por exemplo, o professor, que de repente tem interesse em treinar um aluno, cujo conteúdo pudesse ajudar no mercado, ele talvez não faça isso porque ele quer lá gerar um paper dele. Então, acho que é meio a história do ovo da galinha, né? Tá ruim, mas vai continuar ruim, porque a avaliação é assim. Legal, Paulo. Nome e o Renault, eu sou representante da empresa Infax, que é uma empresa que desenvolve software. Né? A primeira pergunta vai para o André, né, da FINEP, porque eu acho, né, André, que a FINEP ela realmente atira um pouco para nos quanto lado,
e não se preocupam bastante com a pós-fase, ou seja, a FINEP investe em alguma tecnologia e uma vez o produto pronto, né, ele é deixado um pouco a sua própria sorte. Eu acho que a FINEP deveria se preocupar em investir mais na pós-fase, ou seja, em que medida está assegurado, em uma certa medida, né, um voo próprio daquele trabalho. Né? Então, aí a minha pergunta é a seguinte: se a política da FINEP vai continuar sendo a mesma, ou seja, pequenas empresas serão contempladas pelos seus representantes dos diversos estados, ou se a FINEP vai voltar a financiar pequenas empresas diretamente. A outra pergunta é para o Levi. Levi, eu acho o seguinte: nesse momento de grande crise, eu acho que as concessionárias elas deviam contribuir um pouco mais com o governo, né, elevar a banda larga, né, e universalizar a banda larga. Eu acho que as concessionárias estão muito preocupadas com a ajuda do governo sem participar dos seus próprios recursos nisso. Afinal, eu posso estar errado, mas eu acho que o lucro dessas concessionárias são bons. Obrigado pela pergunta. Com relação à questão do acompanhamento, do apoio da FINEP, uma das coisas, por que ele é feito dessa maneira? A nossa missão é financiar exatamente a pesquisa, desenvolvimento e inovação. E a inovação é entendida até o momento que leva o produto ao mercado. O suporte, uma vez definido o produto, uma vez que a empresa levou ele ao mercado, ele pode ser feito pelo nosso parceiro, pelo BNDES. E essa fica a divisão entre as atividades que são feitas na FINEP e as que são feitas no BNDES. Então, mais ou menos por isso que a gente separa. O que a gente está organizando, tem um grupo de estudo que foi contratado, é para fazer avaliação de resultados e de impacto. A de resultado logo após o término do projeto, para ver o que foi desenvolvido, se chegou ao resultado sim ou não, porque a FINEP fez isso através de seminários anteriormente, e vai ter uma metodologia própria para isso, e de impacto, acompanhando o resultado da empresa nos próximos anos. Né? O que a gente pode fazer agora, que não podia fazer antes, dada uma tecnologia crítica desenvolvida pela empresa, a gente fazer participação, que é o melhor instrumento em determinados casos, principalmente para as empresas de pequeno porte. Então a gente pode fazer isso, que a gente não fazia antes. Com relação à definição, se a FINEP vai continuar apoiando por meio dos parceiros as empresas de menor porte, a princípio está mantido isso, tá? Mas é possível que se faça uma revisão depois de analisar qual o resultado disso. Em alguns estados a gente já tem feito apoio complementar, em outros estados o desempenho dos nossos parceiros não tem sido o esperado. Tá? Então, acho que nessa reavaliação que vai ser organizada. E todo projeto crítico, mesmo sendo uma empresa de pequeno porte, a FINEP pode fazer. Tá? Então, tem na política que é preferencialmente feito por parceiro, para a gente não canibalizar isso, porque senão as empresas vão fazer com a gente, não com o parceiro. Mas tecnologias críticas podem ser discutidas diretamente com a FINEP e a gente pode, em alguns casos, fazer essa operação diretamente. Tá bom? Obrigado. É uma grande oportunidade. Se quiser vir para cá. Porque teoricamente tinha que sentar. Você não está coordenando direito, hein, Márcio? Ela estava tão empolgada que esqueci de soltar. Você quer sentar comigo aqui? Fica juntinho aqui. A gente fica juntinho aqui, ó. Vai, ó. Amanhã, o setor de telecom tem uma reunião com o ministro do Planejamento às 9h30 da manhã. E eu vou falar para vocês aqui de alguns slides que eu vou apresentar a ele. Eu acho que um pouco da sua resposta. Bloomberg diz o seguinte: o setor de telecomunicações do Brasil está perdendo a atratividade. O retorno sobre o capital investido é o principal parâmetro analisado para se defender e determinar o investimento. Idealmente,
deve apontar para um percentual de retorno superior ao custo de capital. E contrário, seria mais vantajoso aplicar o capital com baixo retorno nessa taxa. O retorno médio do setor caiu de 11,6 em 2011 para 6,3 em 2014. Então, quem olha quanto está a taxa de juros hoje e vê que o retorno é 6,3, conclui como a Bloomberg concluiu. Isto significa que já é muito arriscado investir em telecomunicações no Brasil e, para se estimular mais investimento, uma das principais alternativas é reduzir a carga fiscal. O segundo ponto, o senhor comentou sobre o lucro. Então, um dos slides para o ministro mostra quem nós somos. Nós somos um setor que em 2014 faturou 200 bilhões de reais e que deu de retorno distribuído para os seus acionistas 2% disso. É quanto nós distribuímos para os acionistas. É muito baixo, proporcionalmente a qualquer outra empresa. 87% do valor da riqueza apropriada pelo setor de telecomunicações ficou com o governo, em impostos, etc. Quando nós falamos da redução da carga tributária e também sobre os investimentos, aqueles 500 bilhões de reais foram integralmente recursos das empresas, não foram recursos do ente público, não houve recurso público colocado ali. E quando, por exemplo, eu comentei sobre os celulares, em que a redução iria diminuir o custo, não é a empresa que ganha, é quem compra o aparelho celular com aquilo ali, não é um benefício que se queira para a empresa. Em relação à questão da cobertura e etc., eu também tenho feito diversas apresentações falando sobre a política pública brasileira. Nós cumprimos com a política pública brasileira. De que forma? No caso do celular, por exemplo, que é talvez o caso mais fácil de se entender e explicar a respeito de cobertura. Desde que foi lançado o celular no Brasil, e coincidentemente eu tenho o primeiro celular habilitado no Brasil, ainda é meu, porque eu era diretor da Telégia na época do Rio de Janeiro. Desde que foi lançado, o governo lança um edital, as empresas que estão interessadas compram aquele edital, verificam as condições e na hora do leilão dão um determinado valor por aquilo para comprar ou para poder usar durante um período o espectro e atender aquilo que foi colocado como obrigação. Do dia que foi lançado o celular no Brasil até hoje, de todos os editais que foram feitos, 2G, 3G, 4G em 2,5 GHz, 4G em 700 MHz, em todos os editais, a política pública do país não atende um só milímetro de nenhuma estrada federal, estadual ou municipal e nenhum distrito dentre os existentes no país. A política pública diz, as empresas que vão pagar por isto aqui, elas têm como obrigação cobrir 80% da área geográfica do Distrito 7. Significa que Itaipava tem cobertura, porque é interessante ter cobertura lá, porque Itaipava não tem obrigação de ter cobertura celular, porque é distrito de Petrópolis. Altamira, que é o maior município brasileiro no estado do Pará, é do tamanho de Portugal. Quem entrar no site www.telebrasil.org.br vai verificar a cobertura do município de Altamira. E a cobertura do município de Altamira está certificada como cobertura dentro das regras. Existe um distrito que fica a 900 quilômetros de Altamira. Então, o município de Altamira é como se fosse o Portugal só com cobertura em Lisboa. Não tem celular em nenhum outro lugar mais do país Portugal. Porque as regras do país foram feitas assim. Nós cumprimos com as obrigações que o Estado brasileiro nos impõe como política pública. E não tem mais celular em algum canto porque a política pública assim induziu, porque nós pagamos bilhões de reais
para dar recursos para superávit primário e não para fazer cobertura geográfica. Nunca nenhum edital brasileiro teve como privilégio ou como benefício a cobertura para o cidadão brasileiro, e sim a arrecadação. O último leilão feito no Brasil, que foi o de 700 MHz para a cobertura 4G, foi um leilão que não trouxe nenhuma obrigação para as empresas. Logo, pagamos uma fortuna. Não tem obrigação? Pagou-se uma fortuna. É assim que se deve fazer uma política pública? Não acho. Apesar de que eu como, se eu estiver falando como empresário, é interessante que eu não tenha obrigação, mas se eu estiver falando como cidadão aqui, ou representando a associação de classe, teria que ter uma cobertura muito maior do que tem hoje. Mas se beneficia sempre a arrecadação. Então, me perdoe quando o senhor diz era preciso que as empresas tivessem um interesse em fazer uma cobertura maior. Claro que as empresas têm interesse em fazer, mas elas estão de tal forma que o Banco Central do Brasil, no último relatório que fez, coloca o setor de telecomunicações como o último setor do Brasil a ser a fazer um investimento por parte de alguém. O primeiro setor, bancos. O último setor, telecomunicações. Me perdoe, ok? Obrigado. Uma última pergunta, porque o pessoal da próxima palestra está por aí. É você mesmo? Então pronto. Está resolvido. Nessa época de crise, né, todo mundo estava muito consciente de que recurso é a coisa mais complicada que tem que fazer. Se a gente ficar achando que só isso que é possível fazer, não vai acontecer nada. Eu proponho aqui fazer um desafio. Eu gostei muito do Lisandro falar as coisas como elas são. Né? Mesma coisa, Rubem. Não. Por exemplo, porque, e olha, pela sessão de hoje de abertura, vocês viram pelos discursos, principalmente das pessoas que não são da área, né, autoridades convidadas, eles esperam que esses 3 dias provoquem alguma coisa de diretriz ou provoquem alguma recomendação. Né? Antigamente, nos tempos que a gente fazia o congresso, para trás, tinha no final da história aquela publicação de dizer o que era a recomendação do congresso. Isso caiu em desuso, não tem mais. Agora, eu digo o seguinte, essa situação vergonhosa de avaliação do trabalho acadêmico exclusivamente pela quantidade, tá? É uma coisa que podia ser combatida sem precisar de recursos. Por que não junta? A SPC não pode fazer isso sozinha porque vai ficar um fogo meio cruzado complicado, né? Em relação às universidades que representam e tal. Mas se juntar com a FENAIM, se juntar com a Santec, se juntar com todo mundo, por que não começar a fazer alguma coisa? Ou pelo menos dar uma recomendação prática, né? E aí, quem sabe, relançar a ideia de que um congresso como esse, do porte que a gente tem uma responsabilidade de sugerir medidas. Você não pode chegar aqui, todo mundo sai mais sabido do que entrou, claro, aprende muita coisa e tal, vai para casa, acabou. Eu acho que o restabelecimento da ideia de ter recomendações no final do congresso é um caminho que a gente podia trilhar. E quem sabe essa ideia de chegar perto da CAPES e do CNPq e dizer, vem cá, em nome de quem que vocês estão fazendo um critério tão maluco e tão ruim quanto esse, que é unanimemente combatido? Eu quero ver o que eles vão responder. Quem quer comentar isso? Mas antes de passar, é o seguinte, vou até fazer uma propaganda assim. A FENAIM tem uma revista chamada TI Maior, virgílio.com.br, é o nome da nossa revista. No ano passado, nós tivemos um número dedicado ao software profissional. Foi citado aqui pelo André como um dos eixos. Aliás, Rubem, me desculpa, mas os eixos de investimento e de foco, a FENAIM acabou de dar na primeira hora. É o teu pedido. Neste número, nós fizemos a discussão desse tema e pedimos explicitamente, num artigo que nós escrevemos, e numa entrevista com o professor Cassim, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, essa questão da artificialização, digamos assim, do trabalho acadêmico. Isso foi mencionado, a FENAIM veio batendo nessa tecla há muito tempo. E hoje eu fico muito feliz que o SPC já seja, desde hoje, nosso parceiro dessa luta. Não tenha dúvida. Quem quer responder a pergunta do senhor? Não? Quer também? Comentar sobre estratégia, então.
Assim, existem várias vertentes acadêmicas brasileiras, né? E a computação é uma delas. Aquilo que eu mencionei é aquilo que a comunidade de computação reclama nos corredores, né? Mas existem outras organizações científicas que não lidam com computação e que têm interesses nesse modelo. Então, quando a gente vai reclamar do modelo, a gente está sempre reclamando, advogando em causa própria. Agora, se a gente tiver parceiros de fora que não vão estar reclamando pela gente, mas pelo modelo, a reclamação ganha força, né? E se tiver parceiros que tenham contatos e consigam levar esse pleito à frente, a SBC estaria totalmente disponível para ajudar no que for possível. A nossa força ela é limitada até o ponto onde alguém externo olha e diz assim, tu está reclamando porque esse é um critério que não te ajuda. De fato né? Então parece que está advogando em causa própria. Depois nós vamos encerrar. Rapidamente, só para poder fechar, a FINEP implantou o FINEP 30 dias para a área de crédito, né, para conceder financiamento e está fechando agora o FINEP 30 dias para a área de pesquisa. Na área de pesquisa, nós estamos utilizando no algoritmo que gera os ratings, a produção de protótipos, a produção de produtos e não só mais a produção de papers. Então, a gente já colocou isso dentro dos critérios de avaliação de dentro da FINEP. A equipe do Sérgio Salles, da Unicamp, trabalhou com a gente uma metodologia exatamente para inserir essa questão dentro das nossas variáveis de análise. Tá? Então, nós fizemos isso com TV Digital, quem participou das bancas de avaliação TV Digital, a questão de desenvolver produtos já era uma questão pontuável também, e não só a geração de papers. Obrigado.